né, dando início, então, a esse nosso momento, esse meeting, né, com enfermeiros, me apresentando. Meu nome é Rúbia Maestre, estou aqui na instituição Hospital Moinhos de Vento, já vai fazer 25 anos, né, repensando, contando um pouquinho da minha trajetória para vocês. Atualmente eu ocupo o cargo de professora na nossa graduação, e também atuo como gerente de enfermagem aqui do Hospital Moinhos de Vento. Por aí já dá para ter uma ideia, né, da integração que existe no nosso curso de graduação entre a própria formação e também a beira-leito, a assistência, né? A gente faz questão que os nossos alunos e também os nossos colaboradores tenham sempre presente o processo de educação na sua rotina, e os alunos vivenciem, né, toda essa prática no dia a dia da sua formação pedagógica também. Esse complemento, né, essa união da assistência com a formação, não é qualquer instituição que pode oferecer, né, e esse é um dos nossos grandes diferenciais. Então, além de poder contar um pouquinho desse diferencial, que é o diferencial aqui do nosso Instituto de Educação, da nossa faculdade de enfermagem, hoje também vamos falar um pouquinho, em especial, sobre a carreira do enfermeiro na perspectiva da gestão e da pesquisa clínica, né? Os nossos palestrantes hoje, que vão estar conversando, a ideia é ser uma conversa bem informal. Inclusive quero deixar aberto para vocês, tanto os alunos quanto os candidatos que estão aqui nos assistindo, né, já reconhecemos diversos, possam abrir a câmera se quiserem, fazer perguntas, contribuir, né, com colocações e mesmo questionar, né, os nossos convidados de hoje. Nós temos duas palestrantes, né, a Belisa Marim Alves, que é nossa coordenadora aqui da casa, professora da faculdade. Ela vai se apresentar depois e contar um pouquinho da trajetória dela, e a professora Carolina Montanari, né, que também é nossa liderança aqui na instituição, e hoje faz a coordenação ali interina da faculdade de enfermagem. Então, as duas vão conversar um pouquinho. A Belisa vai estar trabalhando um pouquinho a questão da gestão, e a Carolina falando de pesquisa, né, que é a expertise dela. Antes de passar a palavra para a Belisa e para a Carolina, queria contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, né, enquanto enfermeira. Eu comentei que eu estou aqui no Hospital Moinhos de Vento há 25 anos, vai fazer agora em agosto, e eu entrei aqui como meu primeiro emprego, entrei num projeto trainee, que por acaso, agora esse ano, a gente conseguiu retomar com muito orgulho. O hospital valoriza bastante a formação, né, dos nossos profissionais, e estamos novamente com um grupo de trainees participando de uma jornada de formação aqui com a gente na instituição. Eu entrei aqui na casa num destes programas de trainee, né, comecei aprendendo o básico, vim do interior, vim de Santa Catarina, nasci lá em Blumenau, e na época fui para pediatria, não me adaptei na pediatria, evoluí para outras áreas, fui para CTI adulto, unidade de internação, passei pela emergência, né, tanto no turno diurno quanto noturno, que são várias possibilidades que a gente tem na enfermagem. Cada turno tem uma história diferente, uma logística, nem todo mundo consegue se adaptar, né, a um determinado setor, a uma determinada área, e por isso que é muito bom as opções diversas que a gente tem dentro de uma graduação em enfermagem. Eu posso optar por diversas possibilidades, e essas possibilidades que a gente está explorando nesses encontros, né, a gente já falou do paciente crítico no encontro anterior, que está até disponível, está gravado. A gente falou também da atenção básica em saúde, que é outra, né, área de atuação muito importante do enfermeiro, e hoje a gente está discutindo a gestão, né, que o enfermeiro faz com muita propriedade, precisa fazer. Estava discutindo isso, inclusive, hoje na aula de manhã, a aula de mentoring que temos com os alunos da graduação, e também a pesquisa, que é uma área que está crescendo cada vez mais, né, dentro da profissão de enfermagem. No mundo, cada vez mais a gente precisa descobrir a melhor maneira, né, de fazer a assistência em enfermagem.
E nessa trajetória toda também acabei fazendo minha formação de mestrado e doutorado. Fiquei bastante tempo dedicada à educação aqui dentro do próprio Hospital Moinhos de Vento. Fiz parte da turma que fundou, né, a graduação, que defendeu no MEC a primeira turma, o início da graduação. E depois me voltei novamente aqui para a instituição para apoiar, né, os processos assistenciais. E agora, passada a fase Covid, novamente a gente retoma essa parceria, que é muito importante, né, entre a educação, a graduação e a assistência. Tá? Então, com muito orgulho, estou aqui hoje falando um pouquinho e participando desse momento de conversa com essas duas pessoas muito especiais, que são a Belise e a Carolina, para elas contarem um pouquinho, então, da trajetória e do que vocês podem encontrar, né, dentro dessa profissão maravilhosa, que é a profissão de ser enfermeiro, de atuar cuidando, né, de pessoas no dia a dia. Então, vou pedir para a Belisa se apresentar, se pode ser, Belisa, começar, se apresentar um pouquinho da tua trajetória, né? E aí depois tem umas perguntas para te fazer. Perfeito. Boa noite, muito obrigada, Rúbia, pelo convite. É um prazer, né, poder dividir com vocês um pouquinho da minha história, né? Eu queria trazer, então, para vocês um pouco da minha experiência, né, em relação ao fluxo, né, na gestão de pessoas, de processos, e também dividir com vocês a minha experiência em si. Então, atualmente eu sou coordenadora de enfermagem nos ambulatórios, né, da diálise, endoscopia e cardiologia, mas tenho 20 anos de experiência na enfermagem. Então, em 2002, né, comecei como técnica de enfermagem, passei por UTI neonatal, unidades de internação. Depois, em 2009, me formei, então, na graduação e exerci, então, a posição de enfermeira assistencial por 6 anos. E, na sequência, foi todo um fluxo aí na parte de supervisão, né? Trabalhei 1 mês e meio aqui na instituição no transporte, né, dos pacientes e na gestão de leitos. Na sequência, na supervisão de enfermagem nas unidades de internação. E há 4 anos, então, na coordenação. Então, é uma experiência diversificada, né, onde eu precisei me adaptar a esses diferentes cenários, né, e especialidades. E digo para vocês que é fascinante, porque a cada equipe que tu passa, né, tu acaba tendo uma experiência diferente, né, principalmente porque tu trabalha com pessoas, então tu tem que saber identificar o talento de cada pessoa, extrair o melhor de cada profissional que trabalha contigo, né, e com certeza é o que entrega resultado para o paciente, são as pessoas que trabalham na tua equipe. Então, o enfermeiro, ele tem um poder enorme nas mãos dele, que é em relação a engajar o seu time, né, fazer com que a sua equipe performe, né, com qualidade, com segurança, à beira-leito, e o enfermeiro é que vai fazer essa orquestra, né, ficar em sintonia. Então, o quanto é importante a gente se preparar também, né, porque na faculdade a gente entende que na teoria, né, todo o conteúdo que é nos passado, conseguir comparar e aplicar na prática é aquele desafio. Então, no dia a dia, né, a cada situação a gente vai adaptando o nosso jeito, né, profissional de ser. Não sei, Rubia, se tu queres que eu continue conversando sobre os fluxos de processo, de gestão da área, ou a Carol se apresenta? Estava com o microfone fechado. Eu acho que a Carol se apresenta, até para a gente introduzir vocês duas, né, nessa pauta, e depois a gente começa as perguntas de forma alternada. Perfeito. Carolina. Certo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem?
Tudo certo? Tá. Então, sejam bem-vindos, o pessoal que é novo aqui, os nossos alunos, todos presentes. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Rúbia e Belisa, por compartilhar desse momento junto com vocês. É um prazer para mim estar aqui. E, bom, eu sou professora da Faculdade de Enfermagem do Hospital Moinhos de Vento. Atualmente eu atuo como coordenadora interina e também estou à frente do curso de gestão hospitalar, um curso novo da instituição. Estou na instituição há 1 ano, sou enfermeira de formação também, né? Venho trabalhando com a educação há 8 anos, desde o ensino técnico, graduação e curso de especialização e pós-graduação também. Atuei como pesquisadora no Hospital de Clínicas durante toda a minha formação e durante o meu mestrado e doutorado. Eu sou mestre e doutora em Medicina, Ciências Médicas pela URGS. A minha formação em enfermagem é pela UFSPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu já estou falando um pouquinho disso porque a ideia também é falar, né, um pouco dessas frentes, o que o enfermeiro pode, como é que ele pode seguir a carreira na docência, né, e na área da pesquisa. Então, eu vou conversar um pouquinho mais profundamente, assim, sobre a minha história e para vocês conhecerem um pouquinho a minha trajetória ao longo da nossa conversa. Tá? Então, sejam bem-vindos e acho que daí eu passo a palavra para a Rúbia para que ela dê seguimento aí na fala. Obrigada, gente. Obrigada, Carolina. Eu acho que agora a gente pode começar com algumas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta para a Belisa. Belisa, gestão, né? Gestão é uma coisa bastante ampla, né? E acho que às vezes fica uma dúvida para quem está pensando em cursar enfermagem, ou mesmo para quem está já atuando como enfermeiro. Por que o enfermeiro precisa saber tanto de gestão, né? Então, conta para nós qual a relação do papel do enfermeiro na gestão de pessoas. O que o enfermeiro atua, de que forma? Perfeito, Rúbia. Então, o enfermeiro, ele possui uma equipe, né, composta por técnicos de enfermagem. Então, estar à frente de uma equipe é muito importante que tu consiga manter essa equipe motivada, ter uma comunicação efetiva, né, para que todos compreendam o comando, por vezes, necessário para que a equipe consiga executar lá, à beira do leito, com o paciente, né, os processos de forma segura e com qualidade, fortalecer o conhecimento dessa equipe, né, então, esse enfermeiro, ele vai fazer a gestão da educação continuada da sua equipe, né, a gestão das melhores práticas à beira do leito, né, toda a questão de gestão de escala, né, essas pessoas precisam folgar, essas pessoas, elas vão precisar sair de férias, e a gente precisa fazer com que a assistência continue, né, e que as pessoas tenham coberturas. Então, o enfermeiro faz essa gestão de escala de férias, escala de folgas, toda a gestão da condução emocional do seu time, né? Por vezes a sua equipe precisa do apoio desse enfermeiro, ele precisa estar disponível para a sua equipe. Então, a gestão de pessoas, ela é ampla também, porque tu consegue atuar em diferentes interfaces, né, com essa equipe. E o mais importante, assim, as pessoas são heterogêneas, elas são, né, diferentes. Então, o papel do enfermeiro frente à equipe, né, é com que ele identifique o talento de cada integrante do seu time, né? Vai ter aquele técnico que tem mais habilidade com tecnologia, tem aquele técnico que não tem tanta habilidade com tecnologia, mas ele é super acolhedor com o paciente, com a família. Então, o enfermeiro tem que ter essa sensibilidade e direcionar as pessoas certas nos lugares certos, para que elas também não se sintam expostas, né, por vezes, ou constrangidas por não conseguirem entregar aquele resultado
mas que por vezes ele não é o único isolado dentro do todo, né? Ele compõe, né, o resultado da equipe por completo. Definir planos e metas para esse colaborador, né, para esse técnico de enfermagem, o que a gente espera dele, sentar com ele, ter esse momento de conversa é muito importante, né, trabalhar com transparência, para que as pessoas entendam onde elas precisam melhorar, né, e de que forma eu posso, né, buscar esses recursos para melhorar a minha entrega, minha performance, né. O líder, ele precisa se mostrar disponível, né, ele não pode confundir ter resultado, né, de uma área, sendo que ele tem que ir lá e fazer acontecer, ele precisa desenvolver as pessoas para que elas entreguem o melhor resultado com trabalho em equipe, né, então isso é muito importante, pensando que na parte de recrutação, né, seleção da tua equipe, então o enfermeiro participa da escolha desse profissional que vai fazer parte do time dele. Por quê? Porque cada área tem um perfil, né? Então, a diálise aqui, por exemplo, o perfil do técnico de enfermagem é diferente do perfil do técnico da endoscopia, que é diferente do perfil do técnico da hemodinâmica. Então, ter essa sensibilidade lá no início, na hora, né, de toda a parte da seleção e recrutamento é super importante, né? Então, o enfermeiro, ele atua em todas essas frentes, assim, ele realmente, como dizem, né, o ditado, ele é o dono da casa, sim, ele é o dono da casa, né? Ele que dá o tom para as coisas acontecerem, ele faz a interface com a equipe médica, né, sempre de uma forma construtiva, gentil e, ao mesmo tempo, mostrando os caminhos certos para não perder qualidade e segurança, né, porque a gente está cuidando de vidas, então é muito importante a gente ter toda essa segurança, né. Não sei se eu te respondi, Rúbia. Sim, respondeu, Belisa. Foi ótimo. Eu acho que depois tem mais perguntas assim nesse campo, mas só para a gente ir alternando, eu acho que a dinâmica pode ficar mais interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta para Carol, assim, Carol, pesquisa, o que é um enfermeiro atuando na pesquisa? Necessariamente é um enfermeiro que está lá na bancada, ou é um enfermeiro... Isso sempre gera dúvida, né, entre as pessoas. O que é a pesquisa na enfermagem? Conta para nós. Então, é ótimo a gente pensar um pouquinho enfim, o que é, então, né, a função do enfermeiro. E agora, enquanto a Belisa estava falando, eu estava aqui pensando assim, mas tudo isso que ela está falando são atribuições que estão presentes no dia a dia do enfermeiro pesquisador também, né, porque o enfermeiro que está à frente de pesquisas, de grandes pesquisas, ele precisa também participar, ele precisa ter um olhar com relação à gestão de pessoas, ele precisa ter um olhar com relação a como vai ser a logística para que aquele protocolo daquela determinada pesquisa ele aconteça, né? Então, o enfermeiro, ele é que pensa em toda a logística de como vai ser quando o paciente chegar, quem vai receber esse paciente, como é que vai ser o recebimento desse paciente, como é que vai ser feito o protocolo da pesquisa, né? Então, tudo que a Belisa ia falando, eu ia pensando aqui, acho que dá para a gente trocar bastante ideias nesse sentido. O encaminhamento de amostras, né, amostras de algumas pesquisas clínicas, né, o enfermeiro ele participa também, dando segurança para que aquela amostra ela chegue no destino, né, de uma forma segura, para que a gente não perca, né, determinada amostra, porque a gente sabe que para um paciente participar de uma pesquisa, ou até se a gente tem algum experimento animal, é tudo muito difícil, né? A gente incluir tanto um paciente quanto um animal, no caso, quando a gente faz uma experimentação, tudo na área da pesquisa no nosso país é muito complexo. Então, qualquer participante nesse sentido, ele é fundamental, é fundamental que a gente garanta que a amostra vai ser
conduzida até o destino de uma forma segura, né, de que ela vai passar pelo processamento, até na bancada, como a Rúbia colocou, né, de uma forma segura. Então, o enfermeiro pesquisador, ele precisa se apropriar de todos esses processos, né, de forma que ele consiga pensar e intervir na parte da gestão, garantindo que toda essa logística ela vai se dar de forma segura, de forma seguindo todo o protocolo, né, clínico de alguma pesquisa. Quando eu comecei na pesquisa, eu comecei na iniciação científica, eu comecei no meu primeiro ano de faculdade, isso lá em 2000, eu iniciei a minha faculdade em uma instituição em Rio Grande, no Sul, e depois eu vim para Porto Alegre, isso foi em 2007, se eu não me engano. E eu lembro que uma professora me disse naquela época que era muito importante que a gente se envolvesse em pesquisa, mesmo que a gente não fosse seguir essa área, né, ou que a gente não fosse seguir a área da docência, porque a pesquisa ela iria contribuir para a minha formação enquanto acadêmico. E quando ela falou aquilo, eu não entendia o porquê, e eu acho que depois de muito tempo eu fui olhar para trás e entender. Porque a pesquisa, ela faz com que o profissional ele tenha o olhar de tudo isso que a gente está falando, né? Não é só a questão assistencial, mas sim de toda a condução. Então, tu vai desenvolvendo muitas habilidades voltadas para a questão, para a gestão também. E aí faz essa conexão com tudo que a Belisa estava falando, né? A questão de insumos também para a pesquisa, é o enfermeiro que muitas vezes está à frente disso, né? Então, pensar em determinado recurso que vai ser utilizado, em como ele vai fazer o direcionamento desse recurso, tudo isso faz parte do mundo da pesquisa. E hoje em dia a pesquisa vem ganhando um grande espaço no mercado, né? A gente tem vários, hoje, pesquisadores trabalhando, enfermeiros pesquisadores, né? Trabalhando só como com a pesquisa em si, né? Então, eu acho que é um mercado bastante aquecido hoje em dia, e eu acho que é uma área bastante interessante, assim, de seguir por todas esse olhar, assim, que a gente tem que ter, tem que desenvolver. Carolina, fiquei encantada, assim, com a explicação da pesquisa. Eu acho que tu foste muito feliz na forma como tu colocou, e vale a pena ressaltar o papel que a pesquisa vai ter no futuro, e a gente precisa se preocupar com isso, né? Quando eu fiz a faculdade, há muitos anos atrás, era uma coisa muito remota, né? As oportunidades de iniciação científica eram pequenas, né? Não existia tanto recurso, tanta oportunidade e tanta pesquisa acontecendo, né? Hoje em dia esse cenário é completamente diferente, então é importante apresentar para vocês que a enfermagem é muito mais do que o saber técnico e o fazer, o cuidado assistencial. Existe um leque de opções, e entre eles a pesquisa é um deles, né? Para quem tem essa vocação, e ao mesmo tempo está vinculado a algo que se precisa muito, que é melhorar a qualidade do que a gente tem a oferecer, dos produtos, dos medicamentos, dos materiais que chegam para o atendimento direto do paciente, né? Então, tem que ser um profissional da enfermagem, tem que ser um profissional que entende o que está acontecendo ali na ponta, né? E que consiga fazer essa translocação ali de saberes. Por isso é muito importante a gente conseguir entender as opções que existem hoje dentro da nossa própria profissão, né? E voltando uma pergunta para a Belisa, assim, fazendo o gancho, a Belisa falou bastante no início, para quem não estava participando, na questão do papel de líder, né, do enfermeiro, que o enfermeiro exerce um papel de liderança sobre a sua equipe, estimulando, orientando, agregando, construindo junto com a equipe
que está sob a liderança do enfermeiro, porque todo enfermeiro tem um grupo de técnicos, normalmente, né, que participa com ele da organização de uma unidade ou de um setor. E eu fiquei curiosa, assim, Belisa, para ouvir mais um pouquinho sobre o papel do enfermeiro também na gestão do cuidado com as outras profissões, porque a gente vê que o enfermeiro está inserido de alguma maneira nessa gestão, né, na articulação entre todas essas profissões, e também de que forma isso contribui para a gestão de processos, gestão de fluxos dentro de uma unidade, como é que a gente pode construir isso, né, junto com um enfermeiro, por exemplo, recém-formado. Exato. Perfeito, Rúbia. Então, o enfermeiro, ele acaba tendo um pouquinho de cada profissão. A semana passada até eu fazia essa reflexão, porque a gente aprende um pouquinho com o engenheiro, né, toda a parte da questão da engenharia clínica, o funcionamento dos equipamentos, né, a diferença de uma manutenção preventiva para uma corretiva. Quando tu escuta pela primeira vez, tu pensa, manutenção preventiva, corretiva. E aí, cada vez mais vai fazendo sentido, né, tu vai tendo clareza dos processos da área do colega, da área do outro. Então, assim, eu, particularmente, gosto muito de interagir com as áreas de apoio, porque eu aprendo muito, agrega muito e me facilita quando eu preciso ter tomadas de decisões, né? Então, eu penso assim, saber um pouco de sustentabilidade, o enfermeiro precisa ter um contato com a equipe da controladoria, né? Ele precisa entender os custos da área, né? Racionalizar por vezes, né? E diminuir desperdícios, encontrar soluções que tu mantenha o mesmo padrão ou superior na qualidade e ao mesmo tempo reduzindo custos, né? Então, e estimular a equipe, porque a equipe, ela que está executando lá na ponta, por vezes, né, os processos, e elas possuem ideias geniais. Então, assim, valorizar essas pequenas ideias, essas pequenas iniciativas, faz com que a equipe também fique cada vez mais engajada em todos os processos dentro da área, né? Então, assim, no ambulatório, especificamente, nós temos muitos equipamentos, né? Vou dar um exemplo para vocês na endoscopia. Na endoscopia, nós temos aproximadamente 70 aparelhos endoscópicos, entre colonoscópios, endoscópios, fibrobroncoscópios, e o enfermeiro, ele precisa fazer a gestão do número de equipamentos disponíveis, porque, por vezes, os aparelhos ficam danificados, eles vão para conserto. Então, olhem só, o enfermeiro precisa fazer no dia anterior a gestão da escala de pacientes relacionados com o número de equipamentos que ele tem disponível, né, para que ele consiga atender a equipe médica, os pacientes que vão estar procurando, né, o nosso serviço, e, ao mesmo tempo, em contato com a engenharia clínica, por vezes, porque o equipamento ainda está em manutenção, ou o equipamento está voltando para a área, né? Hoje foi um exemplo, né? Nós também realizamos, dentro da endoscopia, a desinfecção de alto nível desses equipamentos. Então, hoje nós precisávamos entrar em contato com a empresa responsável, né, por fazer todo esse fluxo das lavadoras, né, porque nós identificamos que uma das lavadoras estava com vazamento, então imediatamente a empresa veio ao hospital e o enfermeiro é que tem esse olhar, né, o técnico sinalizou para o enfermeiro ele já sabe os caminhos, né, em parceria com a engenharia clínica. Então eu estou dando um exemplo porque foi bem real, assim, foi hoje à tarde, né, mas assim, fluxo de pacientes, né, nós interagimos com a equipe lá do atendimento, né, com a recepção, com a equipe do administrativo, a fisioterapia, né, super presente também, parceira da enfermagem, a nutricionista, aqui na diálise, né, os pacientes são crônicos, por vezes eles não são aderentes à nutrição, ao controle, né, nutricional que eles precisam ter ao longo da vida,
Então, a enfermeira faz essa interface direto, assim, com o nutricionista, né, para conseguir adequar a terapia do paciente. Então, por isso que eu falei no início ali, o enfermeiro, ele acaba tendo um pouquinho de cada profissão, né, e ele fica com um saber muito rico, porque ele consegue interagir em diferentes cenários, em diferentes frentes no cuidado ao paciente, né. Então, Oi? Não, eu estou refletindo que, na verdade, isso acontece também porque o enfermeiro, a equipe de enfermagem é a única equipe que está ali 24 horas, né? Exato. Do lado do paciente, é quem acaba percebendo a necessidade, né, de um apoio da pastoral, de um apoio da psicologia, ou né, tem ferramentas para a gente captar essas necessidades, muitas vezes elas são captadas através do cuidado, né? Exatamente. E uma das habilidades que tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem desenvolvem justamente por isso é esse olhar atento ao detalhe. O enfermeiro está sempre conectado em tudo que está acontecendo na área. Quem está entrando, quem está saindo, né? É um médico pedindo exame para o paciente do leito A, é o paciente do leito B saindo da unidade para fazer um exame, está chegando a equipe do transporte, ele está recebendo o transporte. Ao mesmo tempo, está vindo o fisioterapeuta ou a fono para fazer uma avaliação no paciente do leito ao lado, e o enfermeiro, ele conecta todas essas interfaces, né, todas as necessidades da família, do paciente, dessas equipes multiprofissionais, porque, como eu falei antes, né, ele é o dono da casa, ele é que vai direcionar o fluxo daquela área, né, o padrão de organização daquele setor, né, chega alguém na unidade, é o enfermeiro que levanta, ele que dá as boas-vindas, né, no que eu posso lhe ajudar? Então, ele viu alguém perdido no corredor, o enfermeiro já direciona, eu lhe acompanho, isso faz parte, assim, do enfermeiro, né, essa característica de ser solícito e de ser acolhedor. Então, e com certeza, com a experiência, a gente vai desenvolvendo cada vez mais essas habilidades e conectando todas essas experiências, esses saberes, né, para conduzir o fluxo e os processos dentro da área. E eu, complementando, né, a fala da Belisa, acho que o que a gente quer com toda essa organização, né, enquanto enfermeiro, é trazer para o paciente o melhor cuidado no melhor momento e da forma mais customizada possível, né? A nossa rotina prevê, por exemplo, que os pacientes tomem banho de manhã, um exemplo muito simples, mas tem um senhor que gosta de tomar banho de tarde, por que o enfermeiro não pode ajustar para atender essa necessidade que não vai trazer nenhum malefício, vai poder adequar, e eu acho que esse é sempre vai ser a nossa preocupação maior, né? Lá na ponta, que o que o paciente receba seja o nosso melhor possível, né? Todos esses exemplos que a Belisa deu, tá? Um paciente saindo, outro paciente chegando, imagine se a gente não conseguir organizar isso, e justo na hora que o paciente está fora do setor, fazendo um exame, chega a avaliação de uma fonoterapia, que é uma pessoa especializada, que vem só uma vez por dia no hospital, e o paciente perde a oportunidade de receber naquele dia aquela avaliação, né? Então, essas coisas precisam ser organizadas por alguém, esse alguém é o enfermeiro, para que aconteçam de uma maneira a otimizar a estadia do paciente no hospital e garantir para ele o melhor cuidado dentro da perspectiva dele, né, também. Muitos pacientes se beneficiam de alguns apoios que a gente pode fornecer que outros não precisam, né? E isso a gente consegue julgar e avaliar ali na beira do leito. Posso fazer um comentário? Deve. Então, só contribuindo um pouquinho com essa fala também, eu estava aqui pensando, né, um termo que a gente usa bastante com os alunos é a formação generalista, né, que o aluno, enquanto ele está estudando, a gente passa um pouco em todas as áreas, né, de uma forma geral, às vezes até com não tanta profundidade quanto a gente gostaria em determinados assuntos, né, fazendo com que esse aluno se sinta 100% seguro, mas durante a formação ele precisa
ter essa ideia como um todo para que ele, quando estiver lá na sua frente de trabalho, ele tenha habilidades suficientes para conseguir lidar com todas essas situações que a Belisa estava trazendo. Então, a formação generalista, a formação voltada para diversas áreas, ela é muito importante na formação do acadêmico de enfermagem. E ainda assim, eu também sempre digo para os alunos, pode ser que ele não vivencie ou não experiencie durante a sua formação determinadas oportunidades para que eles desenvolvam habilidades em determinado assunto, mas eles vão, na vivência profissional, se deparar com situações em que eles vão ter que se desenvolver para que consiga lidar, né? Então, eu acho que a experiência, né, e a vivência na enfermagem, ela é fantástica nesse sentido, porque a gente consegue ter uma percepção do todo, de tudo que está acontecendo, de gestão de pessoas, de gestão de recursos, de gerir processos, a gente consegue estar à frente de tudo, assim, pensar em planejar qualquer situação justamente por essa formação ser tão completa, né? Falando em formação, Carolina, acho que seria legal tu trazer para a gente um pouquinho, assim, do papel de educadora ali, de como é que é o mercado também para o profissional na pesquisa e na educação, né? Porque a gente te vê, assim, com tanta propriedade, falando da formação, acho que tem também um nicho importante, que é o da formação de novos profissionais e cursos, e enfim, traz um pouquinho a tua vivência para a gente. Tá, então, quando eu falei para vocês lá no início que quando comecei lá atrás na enfermagem, uma professora me falou, tu tem que te desenvolver, né, tu precisa fazer, te envolver em curso, em extensão, em pesquisa, eu não entendia muito bem o porquê, mas eu fui atrás, e eu acho que todas as oportunidades, né, mesmo durante a graduação, gente, elas vão contribuir de alguma forma para a trajetória profissional de vocês, para vocês enquanto pessoas, né, indivíduos, e mais ainda para a enfermagem, que tem essa formação voltada para o cuidado, né, do ser humano. E quando eu comecei, iniciei na iniciação científica, participei de alguns estudos com experimentação animal, não era o meu foco, né? Como tudo na vida, às vezes a gente passa por situações que não são, que a gente sabe que não é aquilo que a gente deseja, mas ela sempre tem um propósito, né, um ensinamento, então para mim foi também uma porta de entrada, começar com a experimentação animal, depois eu fui seguindo o rumo assim com a pesquisa com seres humanos. Iniciei então a iniciação científica, depois eu vim para Porto Alegre, porque eu tive uma situação pessoal com meu pai, eu acabei perdendo o meu pai, ele teve câncer, ficou 3 anos em tratamento, eu queria desistir da enfermagem, e na época queria desistir de tudo, assim, inclusive da vida, já não tinha muito mais, assim, não precisava ter uma reviravolta na vida. E foi o que eu fiz. Eu vim para Porto Alegre e eu reiniciei o curso, porque na época eu não conseguia aproveitar. Então, eu iniciei o curso de enfermagem aqui, que quando eu cursei eram 4 anos. Por esse motivo, eu aproveitei muito as disciplinas da faculdade que eu já fazia antes e consegui abrir algumas brechas nos meus horários para fazer a iniciação científica, para fazer estágios, para tudo que eu podia, eu fazia, né, para contribuir para a minha formação. E nessa época eu já sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu queria me desenvolver, que eu queria ser alguém reconhecido, que eu queria seguir a docência, que eu queria fazer mestrado, doutorado, trabalhar com pesquisa, mas eu via também, isso ainda quando eu era aluno, uma fragilidade bastante importante, assim, que é a questão de que existem muitos enfermeiros que acabam emendando mestrado, doutorado na graduação,
e que não têm experiência profissional, acabam fazendo, né, toda a formação acadêmica, termina a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado, e depois tem dificuldade de se inserir no mercado porque não tem experiência profissional, só tem experiência acadêmica, né? E eu via isso uma fragilidade muito grande nas pessoas que passaram pela minha vida. E eu pensei, eu não quero ser essa pessoa, eu sempre vou trabalhar junto, porque eu acho que a experiência profissional, ela é muito importante. E aí, agora eu lembrei de uma coisa que a Rúbia falou, que é a importância da pesquisa, da ciência, né? A pesquisa, ela é importante porque ela fundamenta tudo que a gente faz na nossa prática profissional. Tudo que a gente faz, seja um procedimento, seja um equipamento novo, tudo por trás teve uma pesquisa que, né, gerou uma evidência e que então foi, através dessa evidência, certificado que esse recurso, esse procedimento, ele deve ser feito dessa forma, porque assim ele vai gerar resultado. Nada a gente cria, né? Tudo vem através de algum estudo. E aí, bom, eu sempre via essa questão importante da pesquisa, mas tinha essa questão que eu achava que eu precisava me desenvolver profissionalmente. Então, desde a minha formação, embora eu tenha seguido a formação acadêmica, eu sempre trabalhei junto. Eu trabalhei no interior como enfermeira, depois eu trabalhei no hospital como enfermeira professora dentro do hospital, onde eu assumia plantão junto e os alunos juntos, num formato um pouco diferente do que a gente tem hoje. Eu faço até hoje atendimento domiciliar de pacientes, porque eu também, durante toda a minha trajetória, eu me desenvolvi e busquei, né, estudar com relação a me apropriar de tratamento de feridas. Hoje eu ministro cursos com essa temática e faço atendimentos a domicílio de tratamento de feridas. E eu acho que para a gente chegar na carreira da docência, a gente precisa traçar um caminho, né? E o que eu percebo, às vezes, é que as pessoas querem pular essa trajetória, né? Assim, acham que querem trabalhar com a educação, mas acabam não trilhando essa trajetória, assim, que ela é importante. E falando um pouco da parte da educação, né, que a Rúbia pediu para que eu comentasse também. Para trabalhar hoje com o ensino técnico, né, para ser professor de uma escola técnica, uma escola profissional, é exigido um curso de pós em docência, né? E aí, claro que terminando a graduação, o profissional precisa fazer esse curso para que ele ingresse para que ele possa atuar como professor numa escola profissional. Na docência de ensino superior, a gente precisa ter, no mínimo, uma especialização ou mestrado, né? E isso porque quando as instituições passam pelos atos regulatórios, né, para reconhecimento, para credenciamento de curso, o Ministério da Educação ele exige essa formação, então ela é necessária. E é isso, gente, eu não sei assim, se eu consegui passar um pouquinho de uma forma geral, assim, que vocês conseguiram pegar essa questão que eu acho que é fundamental sempre, né, se apropriar da atuação enquanto enfermeiro assistencial vinculado à docência, porque para tu ser um bom professor, tu tem que ter a experiência profissional, né? Porque senão eu acho que tu não consegue transmitir para os alunos aquilo que é o teu propósito, né? Formar pessoas que vão atuar ou que seguirão no mesmo caminho. Acho que vai por aí. Certeza.
A gente ouviu bastante, assim, eu acho, das perspectivas tanto da professora Belisa quanto da professora Carolina, falando de educação, de pesquisa, de gestão de processos, de gestão de pessoas, e eu queria agora abrir para vocês, alunos, né, futuros alunos, colaboradores, as nossas lideranças, que queiram contribuir, queiram fazer alguma pergunta, né, temos ainda alguns minutos para um tempo de interação. Alguém quer colocar alguma coisa? Licença, boa noite. Oi. Boa noite, Carolina. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Carolina, tenho 25 anos, eu faço enfermagem na FAMEMA, aqui no interior de São Paulo. A minha madrinha é a Rosângela, que trabalha aí com vocês, a Romanelli. E aí, por conta dela, eu fiquei sabendo, né, do hospital e fui um pouco, assim, indo atrás de conhecer a residência, né, os programas de vocês. E eu vi que é o único no Brasil que tem parceria com o Johns Hopkins, né? E eu queria perguntar sobre essa parceria. Acho que minha dúvida seria mais sobre a questão de internacionalização, como que funciona a residência multiprofissional de vocês, a área de gestão, a área de controle de infecção, CTI. Eu não conheço muito. Eu acho que é uma pergunta, assim, talvez muito aberta, mas queria perguntar para vocês. Carolina, que bom te ver participando, né, de tão longe. Para nós é bom também poder compartilhar e ser prestigiado e poder contar um pouquinho da nossa trajetória. Eu vou falar um pouquinho da nossa parceria com a Hopkins, que começou já há muitos anos atrás, e a nossa parceria teve como objetivo fundamental a questão da troca de experiência, o suporte deles para a nossa melhoria contínua, né? E isso foi particularmente muito importante na enfermagem. Hoje, na enfermagem, nós estamos no processo de busca da certificação Magnet, com o apoio deles, né? A gente troca indicadores em plataformas internacionais. A equipe de enfermeiras da Hopkins já esteve aqui com a gente várias vezes, né, nos dando apoios e consultorias e dicas em relação ao nosso processo de enfermagem, que já alteramos, né, muitas vezes para melhor, graças à experiência que eles têm lá também. Então, para nós tem sido uma parceria muito rica. E essa parceria, então, visa se estender também aos nossos alunos de graduação, né? Obviamente, agora, durante o período de pandemia, isso foi inviável, foram suspensas todas as atividades, né, deste tipo de intercâmbio, mas certamente a gente vai ter oportunidade, acho que a Carolina pode até complementar, né, alguma coisa dessa parceria, mas a nossa intenção, sim, é promover essa internacionalização de alguma forma também para os nossos alunos, assim que essa pandemia, né, acabar. Por enquanto ainda tem diversas restrições, né, eles não estão permitindo, eles são bastante rígidos em relação a isso, mas a parceria é para isso, né, para que ela atenda não só a área assistencial, mas a área acadêmica também. É isso, Carolina? Eu acho que sou eu, né? A prof. Carolina estava falando. Sim, isso mesmo, Rúbia. E complementando um pouquinho, assim, da outra coisa que ela perguntou, que foi sobre a residência multiprofissional. Isso. Nós ainda não temos residência multiprofissional, nós temos cursos de pós-graduação, que tu pode ir lá no site da faculdade, tu pode olhar os cursos que a gente tem disponíveis. E isso é um projeto já futuro, né? A ideia de ter uma residência aí voltada para outras áreas que não seja médica, porque hoje a gente tem residência médica, né? E eu não estou à frente disso, né, nesse momento, mas se precisar de maiores informações, a gente pode me contatar, até posso colocar meu e-mail aqui, que eu te passo depois a pessoa que pode te dar maiores informações. Isso. A Tayana, nossa coordenadora das áreas ambulatoriais, colocou que um dos benefícios importantes, assim, da nossa parceria com a Hopkins foi a implantação do Nurse Navigator,
Hoje as nossas enfermeiras navegam os pacientes oncológicos e reduziram com isso o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, né, de uma forma bem expressiva, mostrando realmente a diferença que faz um enfermeiro atuante, né, e participando do cuidado do paciente. Respondemos, Carolina? E fica aí o e-mail, caso tu tenhas mais dúvidas, até a gente pode te dar a dica, porque tivemos toda uma conversa sobre essa, também sobre o paciente crítico, que eu acho que se tu assistires, né, o vídeo dessa conversa, tu pode tirar ainda muitas dúvidas também. Rúbia, onde esse vídeo está disponível? Acho que a professora Carolina pode te mandar, ela te mandou o e-mail ali no chat, tá? Ela pode disponibilizar o link de acesso para esse vídeo. Tá, joia, muito obrigada, viu? Eu agradeço a participação. Mais alguém? Algum comentário, alguma sugestão? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite. Tudo bem? Tudo. Só queria agradecer vocês pela oportunidade, essa conversa maravilhosa, vocês estão sempre nos inspirando, todas vocês. Muito bom a gente poder se encontrar nas aulas, se encontrar nos corredores, na vida. Cada aula que a gente tem com vocês, cada conversa, a gente aprende cada vez mais, fica cada vez mais inspirado. Então, somente agradecer mesmo. Mariana, muito obrigada. A gente fica feliz, esses feedbacks são muito importantes, né, para a gente seguir fazendo. A gente gosta de falar, né, como todo bom professor, gosta de conversar, e acho que esse também é um dos papéis do enfermeiro, compartilhar conhecimento e dar feedback, seja ele negativo ou positivo. Então, obrigada pelo feedback positivo. Estamos recebendo aqui uma série de feedbacks positivos agora no chat, muito obrigada, pessoal. Quero aproveitar e agradecer demais a professora Carolina e a professora Belisa, que dedicaram, né, o seu tempo na noite de hoje para compartilhar um pouquinho da história de vocês. E queria agradecer também em nome da instituição, né, do Hospital Moinhos de Vento, dizer que foi um prazer conversar com todos vocês aqui presentes nesse evento. Eu vi nossos alunos, nossas lideranças, nossos futuros alunos, né, convidados e enfermeiros, estudantes de outras regiões também, e nossos colaboradores aqui do Hospital Moinhos de Vento. Então, muito obrigado. Esse Meet, ele é um oferecimento da Faculdade Moinhos, que ainda está com as matrículas abertas, né, para graduação. A gente segue sempre incentivando, né, e buscando, porque a gente acredita que a enfermagem é uma profissão maravilhosa e que o nosso curso é maravilhoso, né? Então, a gente quer trazer vocês para cá, para que a gente possa começar um 2022 rumo a uma trajetória de sucesso e melhor, né? Para fazer a inscrição, a Inajara está colocando algumas informações ali no chat, né? E acho que, então, com isso a gente encerra, né, o nosso evento de hoje. Novamente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Rúbia. Obrigada, Belisa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu também agradeço, foi um momento muito especial poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, e espero encontrá-los aí nos corredores, que venham fazer estágios aqui nas nossas áreas, vai ser um prazer. É verdade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau.